Os Patins de Prata, parte 9. Não fale muito, seu ladrão, não irrite nosso capitão. Do contrário, não nos responsabilizaremos pelo que poderá acontecer. O ladrão ouviu as ameaças e não soltou mais um pio. Só então é que Jacob abriu os olhos. Depressa, Jacob, levanta-te, suplicou Ludwig. Precisamos de ti, não temos mais forças. Vem sentar-te na espinha desse tipo enquanto nós trocamos de roupa. Que tipo? Onde está? Disse Jacob, descendo da cama. Um momento depois, premia todo o seu peso sobre as costas do malandro, substituindo Peter, que se pôs de pé, brandindo a pistola do bandido e conseguira tirar da sua cintura. Esta arma está carregada, disse, mostrando-a. Ao mais leve movimento do bandido, o tiro parte. Agora vou vestir-me. Estou completamente gelado. Depois vou denunciar esse desgraçado à polícia. Onde está o Cole? Perguntou Ben, olhando em torno. Cole, o corajoso. Não estava no quarto. Naquele instante ouviu-se um grande vozerio pelas escadas. Ludwig correu para abrir a porta. O hoteleiro entrou meio zonzo, armado de fuzil. Atrás dele vinham alguns hóspedes do hotel e sua filha, que vinha armada de uma frigideira e uma vela, uma em cada mão. Por último chegou Cole, o corajoso, lívido, arfando. O vosso gentil homem está em nosso poder, disse Peter ao hospedeiro, que apontava a espingarda contra o peito do desgraçado. Sua filha soltou um grito e Jacob, mais do que depressa, saltou das costas do bandido. Não dispare! Gritou Peter. Não é preciso. Já está amarrado pelas mãos e pelos pés. Foi um trabalhão, disse prontamente Cole. Nossa, explodiu Ludwig, rindo das bandeiras despregadas. Onde é que estavas enquanto nós o prendíamos? Onde eu estava? Replicou Cole furiosamente. Corri a dar o alarma. Os seus companheiros trocaram olhares divertidos. Depois, agora de fato ajudados por Cole, deitaram um homem de costas e Ludwig apanhou a vela que a filha do hoteleiro trazia. Quero ver a cara do bandido, disse, aproximando a lâmpada do rosto do homem. Mal acabara de pronunciar essas palavras, estremeceu todo. Ah, é o pirata! Exclamou. O homem que ontem estava sentado perto do fogo e que se aproximou de nós quando acertávamos as contas, viu que tínhamos dinheiro. Sim, é aquele que alojamos no quarto ao lado. Não devíamos ter colocado esses rapazes tão longe de nós, disse a filha do hoteleiro. Miserável, acrescentou este. Desonrou o meu hotel. Vou imediatamente advertir a polícia. Menos de meia hora mais tarde, 2 policiais sonolentos entraram pela porta do quarto. Prenderam um bandido e, antes de se afastarem, ordenaram a Cliff que se apresentasse com os rapazes na manhã seguinte no posto policial para apresentar denúncia ao magistrado. Concluído o incidente, os nossos rapazes voltaram para a cama e não tardaram a continuar o sono interrompido. Somente Cole não pregou o olho. Ouviu todos os toques do relógio na praça vizinha, viu o clarão da lua pouco a pouco ceder lugar às luzes da aurora e continuava a repetir a si mesmo. Fiz o papel de imbecil. Eram 10 da manhã quando o capitão Peter e seus comandantes desceram em fila indiana à sala do andar térreo para o café da manhã. Depressa, já é tarde, gritou o hoteleiro. Devemos apresentar-nos no posto policial. Que figurão para um hotel que se preza. Estou certo, porém, de que testemunhareis ter encontrado no Leão Vermelho comida excelente e uma cama confortável. Sem dúvida, respondeu Cole em um tom impertinente. Encontramos também ótima companhia, com a única inconveniência de que aqui a gente recebe visitas em horas inoportunas. Quanto a você, rebateu a filha do albergueiro, parece não ter apreciado tanto a vista a julgar pelo modo como fugiu. Depois de terem tomado café um pouco às pressas, os rapazes, acompanhados pelo Sr. Cliff e pela sua filha, apresentaram-se diante do juiz. O hoteleiro insistia em afirmar que o Leão Vermelho era um hotel que se respeitava, onde jamais apareceram ladrões. Cada um dos rapazes teve depois de relatar tudo quanto sabia. Reconheceram no prisioneiro sentado num canto o homem que penetrara no quarto à noite. Ludwig afirmou sob juramento que o homem era muito alto e de peso fora do comum.
mas depois que o viu, teve de mudar de opinião. Jacob jurou ter sido despertado pelos passos do malandro. Peter e os demais testemunharam que o ladrão não se movera 1 centímetro depois que lhe encostaram a ponta do punhal no pescoço. A filhinha do hoteleiro provocou gostosas gargalhadas quando afirmou que não fosse aquele belo rapaz, indicou Peter, todos poderiam ter sido assassinados no leito. Após o interrogatório, as testemunhas retiraram-se e o bandido ficou à disposição da justiça. Pobrezinho, disse Peter. Como pobrezinho? Rebateu Cole. Até parece que se trata de teu irmão. De fato, é meu irmão e teu também, Cole Schumann. Ignoramos o que nos poderia ter acontecido se não tivéssemos sido bem educados desde a infância. Tens razão, Peter, admitiu Lambert. E agora, onde é que querem ir? Perguntou o capitão. Ao Museu Egipciano, respondeu prontamente Lambert, depois de ter consultado brevemente a Ben. Está bem, vamos ao Museu Egipciano. Aquele grande quadrilátero que estás vendo lá embaixo, disse Lambert a Ben, que caminhava ao seu lado. É muito belo no verão, quando as árvores dão sombra. Muitos anos atrás era ocupado por casas e um grande canal passava pelo meio da estrada. Um dia, porém, aconteceu um grave desastre. Um barco que se dirigia para Delft, carregado de pólvora, parou ali perto e os marinheiros tiveram a infeliz ideia de acender fogo na ponte para esquentar o almoço. Meu Deus! O barco foi para os ares com todos os seus ocupantes, todas as casas mais próximas foram destruídas e centenas de pessoas pereceram em consequência. Papai naquele dia estava em Leida e ainda se recordava da gigantesca tragédia. O rei compareceu pessoalmente ao local do desastre a fim de prestar socorro aos sobreviventes. Foi no ano de 1807. De todas as partes da Holanda foram enviadas somas em dinheiro para socorrer os desafortunados que ficaram sem teto. Agora direi alguma coisa sobre o cerco de Leida, disse Lambert. Ah, sim, o famoso cerco, exclamou Ben, enquanto seus companheiros maravilhavam-se uma vez mais com os muitos conhecimentos do inglesinho sobre a Holanda. Foi naquela ocasião, se não me engano, continuou Ben, que Van der Verte resistiu por meses e meses aos sanguinários espanhóis. Foi um período verdadeiramente trágico para a cidade de Leida, recomeçou Lambert. As armadas inimigas circundavam literalmente a cidade, as fortalezas vomitavam projéteis destruidores que semeavam a morte por toda parte. Leida, contudo, se recusou a render-se. Os seus habitantes, homens, mulheres e crianças, foram todos heróis. Apesar da fome, resistiram como leões. Quando não tinham mais o que comer, nem sequer a grama que crescia nos caminhos, não tiveram repugnância em comer a carne dos gatos, dos cães e dos ratos. Sobreveio a peste. Os habitantes morriam como moscas, mas os sobreviventes continuavam na resistência. Nada mais podendo fazer, apresentaram-se ao burgomestre Van der Verte para pedir-lhe que tratasse da rendição. Mas ele respondeu: Jurei defender esta cidade até morrer, e com a ajuda de Deus cumprirei a promessa. Se o meu corpo pode matar a vossa fome, tomai-o, dividi-o entre vós, mas enquanto eu estiver vivo, não penseis em rendição. Ben não pôde conter um grito de admiração, mas os seus companheiros fizeram-lhe um sinal para que não gritasse, pois naquela silenciosa e pacífica cidade não era permitido qualquer rumor exagerado. Foi um momento tão crítico, continuou Lambert, que o vento começou a soprar ameaçador, vindo do mar tempestuoso. Centenas de espanhóis morreram afogados e os barcos holandeses, carregados de homens e víveres, aproximaram-se das portas da cidade. Naquela ocasião, os pombos-correio prestavam serviços inestimáveis. Por gratidão, muitos deles ainda são conservados embalsamados nos museus. Segundo a tua opinião, Ben, qual foi a cidade que se defendeu mais heroicamente, Leida ou Haarlem? Bem, eu tenho grande admiração por Van der Verte, mas como cada qual tem a própria opinião, creio que o cerco de Haarlem suscitou maiores heroísmos e maior coragem por parte dos seus habitantes que o cerco de Leida. Tudo o que sei sobre o cerco de Haarlem, interrompeu Lambert, é que foi no ano de 1573.
mas ignoro quem venceu no final. Os espanhóis, respondeu Ben, depois de uma resistência de muitos meses, onde as próprias mulheres bateram-se ao lado dos seus pais e maridos. A cidade foi sitiada pelas armadas inimigas sob o comando de Frederico de Toledo, filho do Duque de Alba. Não podendo receber qualquer auxílio externo, os habitantes encontraram-se numa situação desesperada, mas continuaram a desafiar heroicamente o adversário, mostrando-lhe que não temiam a fome. Por fim acabaram os víveres e foi terrível o que se seguiu. Morriam as centenas e os sobreviventes mal tinham forças para sepultar os mortos. Finalmente, antes de se deixarem morrer de fome ou de doenças, os sobreviventes decidiram formar um quadrado, colocando no centro os mais fracos, e lançaram-se assim formados contra o inimigo, tentando abrir uma brecha através das fileiras sitiantes. Os espanhóis perceberam o seu intento e, sabendo os holandeses capazes de tudo, decidiram apressar-lhes propostas de paz. Em troca da rendição da cidade, prometiam ajuda e perdão a todos, exceto aqueles aos quais eles próprios reconheciam merecedores de morte. E acabou nisso? Perguntou Lambert, vivamente interessado. Nada disso. Foi uma traição. O Duque de Alba dera anteriormente ordem para não poupar ninguém. Ah, agora me lembro, disse Lambert, e foi nessa ocasião que se deu o grande massacre que já ouvi falar. Não é de admirar que, desde então, os holandeses tenham detestado os espanhóis e tenham procurado vingar-se por diversas vezes. Mas onde é que foram parar os nossos companheiros? Interrompeu Lambert. Já ultrapassamos a linha do museu e não os vejo mais. Absortos nas suas reevocações históricas, não notaram que os companheiros não os seguiam. Reencontraram-se no museu, onde puderam admirar à vontade muitas preciosas coleções do Egito antigo e contemporâneo. Havia objetos caseiros, vestidos, armas, instrumentos de música, sarcófagos, múmias e toda espécie de animais mumificados. Interessantíssima a esplêndida coleção de joias, entre as quais um bracelete de ouro maciço, ornamento de um rei egipciano, no tempo em que ele, que agora não passa de uma múmia, era um homem vivo e percorria a passos lentos as ruas de Tebas. A atenção dos rapazes foi também despertada por uma coleção de vasos romanos, descoberta nas escavações levadas a feito perto de Haia. Remontavam os tempos em que Júlio César acampara naquela região com as suas legiões. Após visitar aquele museu, passaram a outro, onde puderam admirar coleções de fósseis, minérios, pedras preciosas, mas os nossos jovens amigos não eram profundos conhecedores de história natural para poderem apreciar e compreender tudo aquilo. Depois dos museus foram visitar a igreja de São Pedro. De lá, passando por um bosque de carvalhos e árvores frutíferas, chegaram a uma colina sobre a qual erguia-se uma torre, ora quase em ruínas, talvez últimos vestígios de um castelo destruído. Lá puderam reevocar outros fatos históricos. Parece que foi daquele lugar que o vigia gritou aos habitantes de Leída sitiada: nenhum socorro à vista, em torno da cidade não há mais que inimigos. Ao passo que os rapazes procuravam trazer à memória essas lembranças de cercos e massacres, Ben viu Jacob expor-se perigosamente no parapeito da torre. Apenas teve tempo para pressentir a possível tragédia e ouviu-se um baque. Jacob! Exclamou Ben, pálido de emoção. Pôs-se a procurá-lo entre os companheiros e não o encontrou. Meu Deus! Onde está o meu primo? Os rapazes aproximaram-se do parapeito e viram Jacob por terra, mas são e alegre. O que aconteceu? Perguntou-lhe Ben. Nada de grave, respondeu Jacob. Pus-me a empurrar por brincadeira uma pedra que estava no parapeito, quando antes que eu pudesse supor, ela se precipitou no vazio, e eu teria caído também, se por sorte não me tivesse lançado imediatamente para trás. Agora ajudem-me a levantar-me, acrescentou depois. Machucaste-te em algum lugar? Perguntaram apreensivos os companheiros. Não, obrigado, estou muito bem. Após aquela pequena emoção, os 6 rapazes desceram lentamente em direção à cidade de Leída, que não demorou a aparecer diante dos seus olhos, com suas casas pintadas a cores vivas,
algumas grandiosas com um teto tão alto que chegava a ocupar a metade da altura de toda a construção. Havia as também baixas, mas todas tão bonitas que podiam concorrer com as dos melhores bairros de Amsterdã. As ruas de Leida, como as de todas as cidades da Holanda, eram limpas, atravessadas por muitos canais de água, todos afluentes do Reno, que aqui corre mais lentamente, como se estivesse cansado de sua longa viagem. Mais de 150 pontes coligam as ruas entre si, e ainda o Reno que circunda a Leida e a defende, como outrora o faziam os fossos artificiais que cercavam os castelos feudais. Numerosas pontes levadiças dão acesso à cidade. Grandes alamedas, sombrejadas por frondosas árvores centenares, costejam os canais e contribuem para dar um aspecto de paz monástica às casas marginais. Dom Quixote teria muito prazer em viver neste país, exclamou Ben. Teria encontrado moinhos de vento em quantidade para combater. E como os seus amigos holandeses ignoravam a história de Dom Quixote, Ben contou-lhes a história do antigo e célebre romance espanhol. Dom Quixote, explicou, foi um sonhador e um obstinado leitor de romances cavaleirescos. Com tais leituras, perdeu um pouco a razão e cometeu em seguida muitas extravagâncias, entre as quais a de combater contra moinhos de vento, tomando-os por perigosos gigantes. Depois Ben divertiu-se contando os moinhos de Leida e anotou 98 no seu caderninho de notas. Gostaria muito de visitar um velho moinho de tijolos, onde nasceu o grande pintor Rembrandt, mas renunciou à visita quando soube pelos seus companheiros que seria necessário dar uma grande volta, levando a comitiva para muito fora da estrada. Todos estavam com muita fome e era melhor procurar um restaurante. Encontraram-no logo, almoçaram e depois, enquanto os outros ficaram no hotel esquentando-se um pouco, Peter saiu à procura do Dr. Beckman, mas também desta vez sem resultados. Decidiram então continuar a viagem. Estava ainda a mais de 20 quilômetros de Haia e começavam a sentir o cansaço, mas o moral era alto e o gelo ótimo. Puseram-se a caminho e, patinando, iam beliscando o ótimo pão apimentado, do qual providenciaram encher os bolsos antes de partir. Quando avistaram Haia, Lambert propôs entrarem na cidade a pé, do lado do Bosch. Descalçaram os patins e entraram num grande parque, comprido e largo, mais de 3 quilômetros. No centro erguia-se o assim chamado Palácio de Madeira, que já serviu de residência real. O Palácio de Madeira, que exteriormente em nada se parece com um palácio, internamente era mobiliado com suntuosa elegância, com magníficos afrescos nas paredes e no forro do teto. Alguns quartos eram atapetados com sedas da China finamente recamadas. Uma sala continha a pinacoteca, rica em quadros de Van Dyck, um dos quais representava os filhos do rei da Inglaterra, decapitados nos meados do século XVII. Um magnífico parque circunda o palácio de silêncio e de verdura. Este recanto é considerado um lugar quase sagrado. Ali jamais funcionou o machado do lenhador e os meninos não têm permissão para arrancar sequer um fio de grama. As guerras e as revoluções sempre o pouparam e quando em período de miséria o Estado esteve a ponto de sacrificá-lo para oferir lucros, todo o povo da Holanda ofereceu em dinheiro a soma correspondente a esses lucros, preferindo não ver destruído o Bosch. Eis porque as suas árvores centenárias são frondosas. Disse que os passarinhos vêm de todas as partes da Holanda contar-lhes histórias arcaicas. Também naquele dia de inverno, o bosque não deixava de ser bonito. Sob o céu de um azul intenso, a emaranhada rede de ramos desfolhados refletia sua sombra no gelo imaculado. O sol tramontava. As janelas e os tetos das casas da cidade apareciam ao longe como se tingidos de púrpura e ouro. Peter sentiu-se como que transportado a outro mundo, um cavaleiro antigo, um aventureiro, um viajante que se aproximava do palácio, onde o esperavam riquezas e luxo real. A verdade é que ele sentia-se a poucas centenas de metros da casa de sua irmã. «Coragem, amigos!» gritou. «Logo seremos hospedados como reis.»
Foi preciso que dormíssemos a noite passada no Leão Vermelho para que sentíssemos mais a comodidade e o bem-estar que encontraremos nas nossas famílias. A Peter parecia realmente um palácio encantado, aquele onde habitava sua irmã. Era uma casa muito grande, confortável e servida por domésticos silenciosos e atentos, prontos para atenderem ao primeiro aceno ou ao primeiro toque de campainha. Havia até mesmo um gato, sábio como o gato de botas. No estupendo jardim de inverno, as flores já haviam desabrochado, pareciam cientes de que nem o frio, nem o gelo as afetaria. A princesa deste palácio era a irmã de Peter, dona de uma das mais bonitas casas de Aia. Peter e seus companheiros tiveram a mais acolhedora recepção. Foram introduzidos numa sala de jantar, de assoalho brilhante, paredes de espelho, que refletiam em milhares de figuras sucessivas os seus rostos vermelhos. Foi servido um laudo banquete, a que os rapazes fizeram honra com entusiasmo. Depois da refeição, naturalmente, a irmã de Peter foi obrigada a ouvir paciente a pormenorizada narração das aventuras passadas e concluiu convidando Peter e seus companheiros a passarem 1 ou 2 dias com ela. Por fim, falaram da próxima competição de patinagem e a senhora prometeu sua presença à festa, augurou boa sorte a todos, desejando, sobretudo, o triunfo de Peter. Nisso entrou o marido e os rapazes tiveram logo a impressão de que Jasper Von Gent tinha um coração jovem como o deles e que lhe agradava rir e divertir-se. — Que bela surpresa! Disse entrando na sala. O tom era tão sincero que os rapazes sentiram-se logo à vontade. No salão havia magníficos quadros, pinturas de valor, bibelôs de procedência chinesa ou japonesa. Ben teve a grata surpresa de ver sobre uma mesinha alguns livros ingleses e a fotografia de Guilherme da Holanda, que depois tornou-se rei da Inglaterra. Ele, embora servindo fielmente a pátria adotiva, jamais se esqueceu da sua Holanda natal. Durante uma viagem que empreendeu a Haia nos últimos anos do século XVII, os seus compatriotas vieram de todas as partes da Holanda para aclamá-lo. A capital foi atapetada e decorada em sua homenagem. Nos canais surgiram milhares de fontes luminosas e o povo gritava: Viva Guilherme de Orange! Viva o rei! Enquanto Ben examinava e reexaminava os retratos, o Sr. Von Gent contava aos seus jovens amigos a sua recente viagem a Anversa. Naquela cidade, disse entre outras coisas, fabricam-se joias magníficas, e mostrou-lhes uma coleção delas que trouxera para sua esposa como lembrança. Muitas são as lendas que se contam em torno da cidade. Uma delas conta-nos que talvez há 3.000 anos, às margens do rio Escaut, no mesmo lugar onde hoje se encontra a cidade de Anversa, vivia um gigante terrível que se chamava Antigão. Aquele gigante exigia a metade da carga transportada pelos navegantes que devessem passar em frente ao seu castelo. Alguns conseguiram fugir, mas se Antigão os pegasse, afligia-lhes um terrível castigo. Cortava-lhes a mão direita e lançava-a no rio Escaut. O nome Flamengo da cidade recorda ainda hoje a bárbara prática, pois significa lance de mãos. Eis porque o brasão de Anversa representa 2 mãos pintadas. A história, portanto, parece verdadeira, comentou um dos rapazes. Sim, especialmente para os que gostam de acreditar. Finalmente, o gigante foi derrotado e lançado ao Escaut por um herói chamado Brabant, que por sua vez passou a dominar toda a região, que se chamou Brabante. A partir daquele dia, os navegantes podiam passar tranquilos por aquele ponto do rio Escaut. E a história do gigante e dos duendes, vocês conhecem? Eles responderam que não, e o Sr. Von Gent contou-a, enriquecendo-a de particulares que muitos divertiram os jovens ouvintes. Transcorrido assim um agradável serão, chegou a hora de dormir. Cada um dos jovens hóspedes recebeu uma cama toda para si, o que lhes pareceu demasiado luxo, depois da noite passada no Leão Vermelho. Não obstante o cansaço, Ben não resistiu à tentação de comentar o material finíssimo do seu lençol e o travesseiro da sua cama, enfeitado com preciosas rendas, a manta macia de plumas, e à luz da manhã seguinte, examinou o luxuoso cobertor japonês para depois poder descrevê-lo à sua mãe. O pavimento era de madeiras de vários tipos, em grande parte coberto por um rico tapete.
As paredes estavam tapetadas com seda vermelha, que refletia uma luz suave no ambiente. No ângulo daquela mesma sala jazia o objeto mais precioso da casa, uma poltrona de carvalho maciço, sobre a qual o príncipe de Orange sentara-se um dia durante uma reunião do conselho. Pendurado na parede havia um quadro de Pedro o Grande, que, apesar de ser o czar de todas as Rússias, não se sentiu humilhado em trabalhar como simples operário nos arsenais de Amsterdã, a fim de aprender e depois ensinar aos seus súditos a arte de construir barcos à maneira holandesa. Na manhã seguinte, Peter foi o primeiro a despertar. Conhecendo a habitual pontualidade do seu cunhado, impediu que os colegas dormissem até tarde. Unicamente Jacob opôs alguma resistência. Foi necessário botá-lo abaixo do leito. Vestiu-se resmungando, queixando-se de ter os pés inchados. Peter encontrou alguns momentos para escrever à mãe, para dizer-lhe que era hóspede da irmã em Haia e recomendar-lhes Hans Brinker. Após o café da manhã, o Sr. Van Gent propôs aos rapazes um belo passeio a cavalo pelas ruas da cidade. Cada qual recebeu um cavalo preto, da coldelaria do cunhado de Peter, e ninguém podia dizer-se mais feliz que os rapazes de Brack. Os habitantes de Haia viram passar o longo cortejo dos visitantes, corados e radiantes de felicidade. Voltando da alegre cavalgada, apreciaram muitíssimo o calor da grande estufa de terracota branca, em torno da qual se reuniram todos para se esquentarem. Nos dias de permanência em Haia, os nossos amigos viram tantas coisas interessantes que nos falta aqui o tempo necessário para enumerá-las todas. Visitaram a fábrica de armas, admiraram os grandiosos monumentos, as luxuosas casas patrícias, visitaram um museu. Na sala japonesa observaram interessantes coleções de armas estranhas. Dos punhais em miniatura até as terríveis espadas japonesas que permitem partir um homem ao meio com um único golpe. Durante o passeio que fizeram a pé, Ben lamentou continuamente a ausência de calçadas mais elevadas, como as da Inglaterra, onde estava habituado. Em Haia, como nas outras cidades da Holanda, os pedestres andam nas beiradas das estradas, enquanto os veículos devem conservar-se rigorosamente no meio delas. Naqueles dias não havia neve. Mas assim mesmo, além das carruagens, as ruas eram percorridas por trenós que se arrastavam com um enorme estridor. Outra coisa que surpreendeu Ben foi o absoluto silêncio que os holandeses conservam quando trabalham. O mais leve movimento com o cachimbo, um aceno com a cabeça bastavam para entenderem-se entre si. Cargas inteiras de arenques de queijos eram descarregadas nos depósitos no mais absoluto silêncio. As caixas eram literalmente jogadas de cima do carro para o meio da rua, sem que ninguém se preocupasse com a incolumidade dos pedestres. Eis porque Jacob, sobre quem pareciam abater todos os azares, esteve a ponto de ser esmagado por um enorme queijo que um operário atirara a outro que o esperava a 1 metro de distância. Jacob acordou em tempo e conseguiu desviar-se, sem prejuízo para ambos, ele e o queijo. "Um momento!" gritou Lambert a certa altura. "Chegamos ao mercado de peixes. Não há muita mercadoria nessa época do ano, mas podemos ir e ver os ninhos das cegonhas." Ben sabia que os holandeses têm uma veneração especial pela cegonha, que está representada até no escudo da capital, mas jamais julgava poder ver tantos ninhos sobre os telhados, vazios naquela estação, mas que ninguém destrói. Era a época de inverno e as aves de longo bico haviam emigrado para bem longe, nas costas da África, e muito antes do seu regresso, a visita de Ben ao país dos diques já teria terminado. Não faltavam, porém, as cegonhas domesticadas que viviam numa espécie de gaiola com os pés amarrados. Soltavam-nas em certas horas debaixo dos telheiros dos mercados de peixe, onde encontravam alimento à vontade nos restos que por ali não faltavam. No inverno, lançavam-lhes peixes crus ou fressuras, não permitindo, porém, que saíssem das gaiolas. Haia, não obstante os seus costumes estranhos, agradou muito a Ben. Nas vitrinas das farmácias, em vez das grandes garrafas de vidro brancas ou vermelhas que se usavam nos outros países, punham uma cabeça representando um turco ou um mandarim chinês. Também os carros dos leiteiros não deixaram de atrair sua atenção. Eram pequenos, puxados por cães.
O leite era depositado em vasilhas de cobre lucidíssimas e era distribuído pelo leiteiro aos vários clientes. Outros carrinhos, também puxados por cães, giravam pela cidade. Eram os vendedores de peixe. Tais cães de carga eram amestrados numa escola especial existente em Haia. Finalmente chegara o término da visita à cidade e a tudo que nela se podia encontrar de interessante. O terceiro dia de permanência em Haia foi um dia de descanso para os rapazes. Era domingo e os sinos começaram a bimbalhar desde cedo sobre a cidade adormecida. Respondendo à chamada deles, a senhora Van Gent e seus jovens amigos foram à missa numa bela igreja situada na parte meridional da cidade. Segunda-feira de manhã, os nossos amigos, depois de muitos adeuses e agradecimentos dirigidos aos seus hospedeiros, tomaram o caminho de regresso. Peter demorou-se mais que os outros na soleira da porta. Separava-se da irmã muito a contragosto, pois desejaria passar com ela muito tempo ainda. Seu irmão Ludwig, em vez, despedira-se apressadamente e já estava no canal com os demais. Quando Peter os alcançou, apontaram os patins e partiram velozes com o vento, ultrapassando os demais patinadores e provocando a ira dos guardas, porque a marcha deles era muito perigosa. Mas os rapazes diminuíram-na somente quando o cansaço começou a fazer-se sentir. O primeiro, naturalmente, foi Jacob, depois Ludwig, Lambert, Cole, Peter e Ben. Entretanto, continuaram a patinar velozmente, como se perseguidos pela morte. Por que teimam em continuar aquela corrida doida? Grunhiu Cole. A menos que estejam apostando. Peter vai à frente, disse Ludwig. Não creio. Ficaria muito contente se Ben não vencesse, disse Cole. A essa distância, como poderemos saber qual dos dois vencerá? Interrompeu Lambert. Apesar disso, digo que Peter vai à frente, replicou Ludwig. Jacob começava a mostrar-se inquieto e não gostava das discussões, por isso disse calmo. Não vamos discutir agora. Ninguém está discutindo, meu caro, respondeu Cole sarcástico, voltando-se para Ludwig. Você não entende nada. Pode ser, mas não é por minha culpa se sou estúpido. Eles que chegam a uma curva, exclamou Ludwig. Estou certo de que Peter chegará primeiro. Quem te parece estar na frente? Perguntou Lambert. Peter! Gritou Ludwig, triunfante. Muito bem, capitão! Exclamaram ao mesmo tempo Lambert e Jacob. Os dois patinadores, evidentemente, tinham fixado como ponto de chegada a curva do canal, porque lá pararam e os companheiros puderam alcançá-los. Mas Cole, no seu íntimo, estava desgostoso por não ter participado da corrida, pois julgava que poderia vencer a ambos. Ben olhou para Peter com admiração e surpresa, mas de repente pôs-se a rir, um riso que parecia dizer: hoje a coisa não foi séria, mas no dia da competição estou decidido a vencer, custe o que custar. Quando todos chegaram juntos ao povoado de Borburg, a meio caminho entre Haia e Haarlem, pararam para um momento de descanso. O vento antes moderado soprava agora fortíssimo. Era quase impossível prosseguir. Não podemos lutar contra um vento desse, disse Ludwig. Tira-nos completamente a respiração. O que está dizendo? Rebateu Cole, que tinha os pulmões a toda prova. Devemos resistir. No caso desse, sentenciou Peter, não são os mais fortes que devemos consultar, mas os mais fracos. Ninguém aqui é fraco, disse Ludwig, ofendido. Não vejo fraqueza alguma em admitir que o vento seja mais forte do que nós. Tens razão, disse Lambert, a quem a tempestade, já agora desencadeada com fúria, fazia tropeçar a todo instante. Jacob quase sufocava, Ludwig caiu por terra. Já não é o caso, disse Peter, de discutir. Vamos nos abrigar no povoado. No primeiro albergue que encontraram, havia um grande pátio coberto e um jogo de bilhar ao alcance deles. Começaram imediatamente a jogar e passaram agradavelmente o tempo até a hora do almoço. À noite recolheram-se cedo e dormiram um sono profundo. Nenhum ladrão veio incomodá-los. E como tinha um quarto para cada um, não houve batalha de travesseiros. Na manhã seguinte tomaram um café bem reforçado, tão reforçado que o hospedeiro pensou com seus botões. Evidentemente, em Broek, os pais deixam os próprios filhos morrerem de fome a ver por esses meninos insaciáveis.
A violência do vento acalmara-se um pouco. O tempo estava seco, embora ameaçasse nevar, e foi uma brincadeira de criança chegar até Leida. Não pararam mais do que 15 minutos, mais do que o necessário para Peter dar um pulinho até o Águia de Ouro, à procura do Dr. Beckman. Disseram que ele passara por lá, lera o bilhete e partira imediatamente para Bruck. Contentíssimo por isso, Peter ordenou à comitiva que partisse imediatamente. Naquele dia não havia muita gente no canal entre Leida e Haarlem, mas nas proximidades de Amsterdã, os patinadores eram sempre mais numerosos. Quando entraram na cidade, soltaram um grito de triunfo. Já estavam perto de suas casas. Poucos minutos depois, alcançaram o canal de Bruck. A casa de Lambert foi a primeira a ser avistada. "Adeus, amigos!" gritou o rapaz, separando-se dos companheiros. "Jamais esquecerei este passeio." "Também nós", responderam os outros. "Adeus, Lambert, e não se esqueça de que as aulas recomeçam amanhã." Sim, adeus férias e até logo." Quantos conhecidos no canal de Bruck? Katrinka, Hilda, Richie, Annie Bowman, talvez a mais bonita de todas, apesar de simples e um pouco descontente naquele momento. Passara toda a semana em Amsterdã, à cabeceira da vovó doente, e aproveitara aquela meia hora para vir até o canal de Bruck, na esperança de encontrar-se com a mãe, algum membro da sua família ou talvez Gretel Brinker. Mas já era hora de voltar e Annie regressava à cabeceira da vovó sem ter encontrado ninguém. "Onde estará Gretel?" perguntava-se Annie, dirigindo-se velozmente em direção de Amsterdã. Esta é a hora em que a mãe dela geralmente lhe dá permissão para vir ao canal. Pobre Gretel, deve ser terrível ter um pai naquelas condições, e eu teria um medo tremendo dele. Annie não estava ao corrente da última crise da doença de Raff, porque a senhora Brinker não era muito faladeira com os vizinhos de Bruck. Em toda a região, Gretel era conhecida como a menina dos patos e tinha poucos amigos entre os camponeses dos arredores. Annie Bowman era a única que não se envergonhava de aparecer em público junto com Gretel e Hans. 5 famílias de Bruck festejavam alegremente, naquele dia, o regresso dos filhos da feliz excursão à Haia, mas na manhã seguinte, a campainha pareceu ter sido muito apressada em convocar os meninos para as aulas. Levantaram-se completamente sem entusiasmo e tomaram a custo o caminho da escola. Vejamos agora o que foi que aconteceu na casa dos Brinker durante aqueles 3 dias. Gretel e sua mãe não abandonaram a cabeceira de Raff, sempre imóvel e grave no seu leito. A febre diminuíra, mas o doente parecia ter piorado sensivelmente. Já não estavam a sós na pequena casa, porque o Dr. Beckman também estava lá, acompanhado por seu assistente, com quem falava em voz baixa. Hans, de pé perto da janela, esperava pacientemente que lhe falassem qualquer coisa. "Veja", explicava o doutor ao seu assistente, "é um caso análogo àquele de Rip Donderduk, que caiu de um moinho de vento. O meu amigo e colega Van Schoppen, que tratou dele, operou-o no crânio, debaixo do qual descobriu um pequeno tumor que fazia pressão sobre o cerebelo." A esta altura, o doutor alongou-se em sábias elucidações, até que o jovem assistente, notando que o mestre esquecera-se por completo do doente, chamou-o à realidade, dizendo-lhe: "E este pobre homem tem possibilidades de cura?" "Creio que sim", respondeu o doutor e acenou a Hans para que afastasse as mulheres do quarto. Depois explicou-lhe que seria necessário operar seu pai. Hans ouviu-o atentamente, empalideceu, corou, lançou olhares sempre mais inquietos em direção do pai doente e imóvel. "Não poderia morrer durante a operação, doutor?" disse por fim, com voz trêmula. "Quem poderia afirmá-lo, meu filho? Tenho, porém, muita esperança de que tal não aconteça." Entrar em particularidades explicativas seria inútil. Estivemos falando até agora de operações prodigiosas, magníficas, e não sabes perguntar-me outra coisa se não se poderia morrer? "A nós não interessa outra coisa, não temos outro temor", respondeu Hans com pranto a encobrir-lhe a voz. "Tens razão, pobrezinho, a tua preocupação é muito humana. O que aconteceu ao teu pai há poucos dias não é consequência de uma doença nova, mas agravamento da antiga. Outras crises poderiam sobrevir de um momento para o outro." "E o senhor crê, doutor, que uma intervenção cirúrgica poderia salvá-lo?"
O Dr. Beckman impacientou-se. Poderia morrer amanhã ou agora mesmo. A questão é urgente. Fala logo com a sua mãe e diz-lhe que é preciso tomar uma decisão imediatamente. Hans aproximou-se da mãe, que se refugiara num ângulo da sala, e disse-lhe que precisava falar-lhe um momento a sós. Gretel retirou-se e Hans informou a mãe da necessidade da operação. A pobre mulher aproximou-se do leito do doente e caiu de joelhos. Está ou não propensa a permitir a operação? Perguntou o doutor com voz enérgica. Sofrerá muito? Arriscou a mulher com voz trêmula. Não creio, mas não posso garantir nada. E pensa que depois ficará bem? Espero que sim, mas não excluo que poderia sucumbir. Vamos, é preciso decidir pelo sim ou pelo não. O tempo urge, acrescentou, consultando o relógio. Vamos, mamãe, sussurrou-lhe aos ouvidos Hans. O doutor espera uma resposta. O que devíamos responder, Hans? O que Deus inspirar, mamãe. Do coração da mãe elevou-se aos céus uma súplica breve, fervente. Depois voltou-se para o doutor e disse: Sim, consinto que se faça a operação. O doutor conferenciou alguns minutos com seu assistente. Uma lágrima escorreu-lhe pela face. Gretel reentrara e acompanhava em silêncio todos os movimentos do doutor. Viu-o abrir uma pasta de couro e tirar de dentro luzidos instrumentos cirúrgicos. Oh, mamãe, o que é que o doutor vai fazer? Perguntou angustiada. Não sei nada, menina. O médico perdeu novamente a paciência e ordenou à mulher que se retirasse com a filha, permitindo que somente Hans ficasse no quarto. Por favor, consenta que fique também perto do meu marido, suplicou mamãe Brinker. O doutor olhou para ela surpreso. Estava habituado a ser obedecido, mas notando o tom de coragem da mulher, disse em tom mais doce: Está bem, pode ficar. Gretel, no entanto, desapareceu. O doutor tirou o pesado capote, encheu a bacia de terracota de água, depois disse ao rapaz: Posso confiar em ti? Sim, doutor. Está bem. Então coloca-te ao lado da cama. Tua mãe sentar-se-á ao teu lado, mas quero adverti-la, senhora, nada de gritos ou desmaios. Ajudado por seu assistente, o célebre doutor começou a operação.